Até você se tornar consciente, o inconsciente dirigirá a sua vida. E você chamará isso de destino. Então, é isso. Hum. Uh, yeah. Tudo aquilo que está escondido, tudo aquilo que está no oculto, que muitas vezes durante a vida temos alguns gatilhos que ativam essas memórias, esses registros, e muitas vezes a gente rejeita isso, são registros que estão no nosso inconsciente coletivo, inconsciente é, individual, inconsciente familiar, são os registros. Quantas vezes a gente esconde, coloca debaixo do tapete coisas que estão querendo vir à tona e a gente apaga, a gente não permite. E muitas vezes outras que vêm à tona, joga para fora e depois a gente, com as raivas, os impulsos, e a gente se arrepende. E depois, e agora? O que eu faço com isso? Vamos lá. Se você acredita que 90% das suas decisões, das coisas que acontecem na nossa vida, são realmente suas, é. Será que você. Será que são isso mesmo? Muitas vezes sim. Somos influenciados o tempo inteiro pelo todo. E a gente às vezes se reprime porque a gente às vezes quer expressar a nossa verdade, a nossa vontade, o nosso querer, e a gente acha, será que isso está certo? Será que está de acordo? Aí é a hora que a gente paralisa um pouco, ou fica irado, ou fica com raiva. Quantas vezes você já passou por isso? Isso é no cotidiano da gente, direto a gente tem isso. Então, eu quero falar um pouco sobre essa tal da sombra, que também faz parte dessa fase do meio da gente, que a gente, onde a gente, quando a gente descobre o que que ela é, o que que ela faz na vida da gente. A sombra é um algo que você tem reprimido em você. Um ódio, uma raiva, uma ira, uma fúria, algo que você quer expressar para fora e você não dá conta. Muitas vezes não é só coisas ruins, de forma nenhuma, são coisas boas. Muitas vezes são os talentos que você tem, dons que você reprime, vontade às vezes de um dom artístico, mas aí você cresceu escutando que cantar não dá dinheiro, ou vou jogar, vou ser esportista, não vai, isso não dá dinheiro, eu vou ser, é, vou trabalhar com qualquer tipo de profissão. Não quero falar sobre profissões para evitar de a pessoa achar que eu estou julgando aqui as profissões. Mas aquilo que você quer fazer, que está dentro de você, mas que você não permite, por causa de quê? Por causa do inconsciente coletivo, por causa de crenças, às vezes, que você foi criado e não permitiu que você fizesse nada disso. E aí você se reprime, e você se frustra, e isso vai te dando o quê? Vai implodindo dentro de você, te deixando adoecido, porque isso vai te somatizar em alguma forma, vai doer, ou você vai escolher uma profissão onde você se frustra, você não faz nada, você não consegue fazer, nem ter força para fazer, né? Exercer uma boa profissão, por quê? Quantas pessoas estão nas profissões erradas? Por quê? Porque fez uma profissão, às vezes, que não era, que não queria que fizesse. Não era essa que queria, não era essa o dom que ela trazia, porque foi escolhida por opções familiares, por sugestões ou imposições familiares também, não só porque ele queria. Vou fazer porque meu pai quer que eu faça isso, vou fazer porque minha mãe quer que eu faça isso, vou fazer porque minha família toda faz isso, e eu vou fazer também. E você chega lá e você não faz nada, né? Guarda o diploma e não exerce nada do que você teria que fazer, porque realmente o seu dom foi reprimido. E aí você fica naquela profissão fazendo um bando de coisa errada, um bando de nada que funcione direito, tendo suas frustrações, é, fazendo realmente coisas que não são certas, fazendo coisas que onde você dói, onde você se arrepende demais e você se cobra demais, porque você está no lugar errado. Sombra, vamos lá. O que que a sombra faz? Então, a sombra muitas vezes é aquilo que está reprimido da gente dentro do lá no inconscientezinho. Como se um exemplo sempre que a gente dá é sobre o iceberg. O iceberg você só vê uma pontinha lá em cima. Você não vê o que está lá embaixo, aquilo tudo que está lá embaixo, aquilo tudo que foi escondido está debaixo do tapete, né?
Eu já falei que a gente não vê. Então, são memórias escondidas, são traumas, são crenças dolorosas, são comportamentos, né? São padrões universais que está tudo ali escondido que você não conhece, mas que durante a vida vão ter gatilhos para poder aparecer isso, para te cobrar, vão ter momentos que vão, principalmente um exemplo bom é o exemplo de quando você tem às vezes um relacionamento repetitivo, sempre pegando o mesmo tipo de pessoas, atraindo, e não só para relacionamentos parceiros, relacionamentos amorosos, mas como empresas que você trabalha, lugares onde você trabalha, aquelas pessoas só atrai gente problemática, só atraio parceiros agressivos ou tóxicos ou narcisistas ou sei lá o quê, que que você precisa de olhar para algo que está reprimido dentro de você, dentro desse inconsciente seu guardado. Mas espera, o que que eu faço para a gente poder mudar isso, mudar, se autoconhecer? Qual o padrão? O que que eu estou precisando de ver que eu ainda não consegui ver? Por que que eu estou repetindo esses padrões? Então, é a hora de você olhar para você e ver: será que eu não estou reprimindo algo que está em mim, no meu inconsciente? E quando eu falo aqui, gente, eu vou falar um pouco da parte sistêmica, não é só em mim, é o padrão, às vezes, familiar. Muitas vezes a gente fala: minha família, as mulheres da minha família sempre atraíram homens assim, então eu também vou assim. Não. Você não pode definir isso como carimbar na sua vida, como se você tivesse que viver isso na sua vida como um padrão repetitivo de coisas ruins. Não. Você pode romper esse padrão e você deve romper esse padrão, porque você não precisa de repetir isso. De forma nenhuma. A partir do momento que você vê o que elas viveram, você não precisa repetir. Você fala: deixo com elas o que é delas e começa a viver a minha própria história agora. Começa a fazer meu padrão diferente. Como? Buscando autoconhecimento, buscando ajuda, buscando orientações, buscando as ferramentas que você tem. Porque se elas viveram, era o que elas tinham na época. Talvez não tiveram, provavelmente não tiveram, hoje o acesso que a gente tem de busca de conhecimento. Na época elas não tinham, porque eram mais reprimidas ainda. Então nós viemos para implodir isso. Só que a gente não pode implodir isso aqui dentro de mim, porque me adoece. Eu preciso jogar isso pra... Então eu preciso dispor isso de uma forma, mas de uma forma equilibrada. Porque a sombra, ela vai cobrar de mim algo que eu preciso de trazer. O que a sombra ela faz? É a hora que eu fico irritada, que eu começo a gritar, que eu começo a ter aqueles ataques de histerismo, até a hora que eu me arrependo. Meu Deus, o que que eu fiz? Por que que eu fiz isso? E aí você se arrepende, aí vem a frustração. Por que que eu fiz isso? Aí você se pergunta: por que que eu fiz isso? Não, eu preciso de parar um pouco, respirar e ver o que que eu preciso de ver. Gente, é um exercício, é difícil, no início, mas depois quando você começa a praticar, você vai ver o tanto que isso é útil. O que que eu preciso de ver que eu não estou conseguindo ver ainda? Por que que eu estou repetindo isso? Por que que isso está se repetindo na minha vida? No meu trabalho, às vezes um chefe abusivo, um colega que é abusivo, que explora e tudo. Será que não está na hora de sair do lugar? Será que não está na hora de buscar algo melhor para você? Porque o universo ele fica o tempo todo te empurrando para você evoluir. Ele não te empurra para baixo. Mas esse puxado que às vezes a gente acha para baixo é para te impulsionar para algo melhor. Então eu preciso de parar esse momento e olhar para essa situação para ver o que, que eu devo fazer. Senão eu vou continuar fazendo as mesmas coisas. Então, muitas vezes, o que, que a gente pode ver também? Aquela história do espelho, né? Quando eu falo do outro, eu falo mais de mim do que do outro. E é verdade. Ah, não, Estela, mas o outro é assim, é assado, é assim. E você já parou para olhar para você mesmo? Você já parou olhar o espelho e ver você? Quem é você para estar julgando o outro? Quem somos nós para estar julgando os outros? Do que ele deve ou não deve fazer na vida dele? Em primeiro lugar, que ele não te pediu ajuda, não te pediu nem opinião, né? E muitas vezes a gente se frustra, passa raiva porque a gente fica falando, se metendo na vida alheia e esquecendo da nossa própria vida. Então, o que que eu estou falando do outro? Quando eu falo do outro, eu falo mais de mim do que do outro, né?
Isso é uma frase milenar, bíblica até, né? E é isso. Ah, mas o que que o outro é? Não, é a sua sombra. É o que você quer que o outro seja, que você não dá conta de si, que você está reprimindo em você. Então, por que que vai falar? Então, o que que a sombra ela traz para a gente? Ela traz uma construção, né? Traz uma construção de mim mesmo, um conhecimento de mim. Então, ela vai revelar aquilo que está escondido, aquilo que foi forte, que foi revoltante. A gente vai fazer, vamos fazer uma análise, né? E outra coisa, precisa de ter coragem para enfrentar essa sombra, para acolher essa sombra e abraçar essa sombra. Porque não é todo mundo que tem coragem. É difícil, é complicado. Mas a gente precisa de entender. Mas tem o tempo de entender também. Eu me lembro quando eu era mais jovem, eu não tinha esse conhecimento. Então a gente se estoura, a gente briga, a gente grita, quer ganhar, quer conquistar o mundo no grito, quer controlar as coisas no grito, no impulso, na raiva, na ira, na autoridade. Não é assim que funciona. E aí, essa fase, justamente essa fase do meio, que é o que eu quero falar muito nessa série, que eu falei, nos outros capítulos, é que a gente precisa de reconhecer o que eu quero a partir de agora. Não quero controlar mais nada. Não quero controlar mais nada do outro. Eu quero agora ter o autocontrole meu, assumir o que eu vim fazer, procurar qual o sentido realmente da vida para mim, não o sentido da vida do outro. Porque quando eu cuido de mim, eu contribuo comigo e com o mundo. E quem está ao meu redor. O que, que eu estou ressoando para o mundo? Né? O que, que eu estou podendo fazer de contribuição para o mundo? Isso que a gente tem que olhar. Então, a sombra, ela vai trazer isso para a gente. E Jung, quando ele fala que tem várias formas da gente olhar para essa sombra, né? A gente, através de sonhos, né? Através das pessoas que estão ao redor da gente. Os sonhos, eles trazem muito isso. É, os sonhos, é bom a gente fazer um diário. Eu gosto de fazer os diários dos sonhos. Sonhos traz muitas informações. Ele vai falar. Vamos supor, um exemplo, quando a gente sonha com água, a água ela vai falar das suas emoções mais profundas. Então, a água turva, a água suja, a água corrente, a água do mar, tudo isso vai trazer respostas para você. Então, são suas emoções mais profundas que você às vezes está reprimindo ou que está começando a transbordar, tanto coisas boas quanto coisas ruins. Quando você sonha na casa e os cômodos da casa, cada cômodo às vezes significa um aspecto seu. Quando você sonha na casa, sua mente. É como você está organizando a sua vida, sua, sua, sua vida mesmo, né? Então, isso tudo vai trazendo informações para a gente. Então, a gente precisa de ter o quê? Buscar conhecimento para isso. Precisa fazer um curso? Não. Você dá uma lidinha, às vezes tem muitos vídeos bons, depois eu posso colocar aqui também, que vai ajudar muito a gente nisso. Mas eu quero que você entenda, eu quero que você compreenda também, e o que eu estou falando aqui, vou falar de novo, essa é a minha verdade, da minha existência. Não quero impor aqui nada. Você pega o que faz sentido para você, o que não faz, você pode soltar. Ah, Lisbeth, isso aqui não faz bem para mim. Tudo bem, tá tudo certo. E eu também não quero. E essa é a minha verdade agora. Porque daqui 10 anos pode ser uma verdade diferente, porque eu já vivi mais 10 anos depois. Não estou vivendo agora essa fase minha, né? Então, daqui 10 anos já mudou muita coisa, porque a gente vai evoluindo. Então, hoje eu não quero controlar mais nada, porque a gente entende que a gente não deve controlar e a gente perde muito tempo. Adoece a gente teria estar controlando tudo e todos, porque a gente não dá conta, tá? A gente não dá conta de fazer isso. Só adoece a gente realmente. Então, tem uma dica que Jung até fala, eu vou falar sempre um pouco mais de Jung aqui também, que é uma prática que a gente faz, como é que fala, gente? É uma prática que a gente faz, você vai pegar um caderno e vai escrever lá o que está incomodando, né? Quando você sentir essa sombra, essa raiva, essa ira, você vai perguntar para você, por que que eu estou reprimindo isso? O que está me incomodando, né? O que está me incomodando aqui que eu estou precisando de olhar de novo? E cada vez mais, por que que isso está sendo repetitivo? Por que que está repetitivo? E aí você vai fazer uma análise do que está por trás disso, de acordo com a sua realidade.
Geralmente, assim, vamos supor, exemplos, né? Geralmente política, religião e futebol, coisas que a gente não se discute, porque cada um tem cada grupo, às vezes, tem uma mesma visão, cada pessoa tem um olhar diferente, então coisas que a gente não adianta, que a gente não vai discutir. Então, quando a gente for fazer essas questionamentos, a gente também tem que ver qual o padrão das pessoas que eu estou vendo, qual o nível das pessoas de conhecimento que eu estou vendo, porque não adianta, às vezes, você pegar e falar com a criança coisas que adulto, porque a gente faz isso, mamãe, principalmente. A gente quer que a criança entenda coisas que da vida da gente como adulta. E aí, que ela é só uma criança, ela está começando a aprender, agora está começando a engatinhar. Está nem falando ainda, você já está querendo impor um monte de coisa na criança, que a criança já entenda comer, falar, ir no banheiro, fazer sua higiene pessoal. Não, isso tudo é ensinado. A gente também passou por essa fase. Então, a gente precisa de ter paciência, né? Paciência nesse momento e uma sabedoria também. Então, o que mais? Deixa eu ver aqui minha cola. Eu botei muita coisa e eu já pulei bastante coisa, porque tem muita coisa boa. Se a gente for falar, gente, isso aqui tem muita coisa. Nossa senhora, coisa demais. Então, vamos lá. É, a sombra, ela também ela vem muito através dos sonhos, dos contos de fadas que a gente viveu durante a vida, né? A história do príncipe encantado e do final feliz. E aí, quando vem a situação, a gente vai vivenciar essa situação, aí causa uma raiva, uma frustração, uma dor, uma doença até, inclusive, que machuca. Machuca bastante e a gente muitas vezes acha que não vai dar conta de sair. Aí você tem que viver aquele luto, né? Por aquele momento. E esse luto é para quê? Para fazer uma reflexão do que aconteceu, por que que eu permiti isso acontecer de novo. Não é para se culpar, não é para se, é para você crescer. Gente, tudo tem um lado bom. A gente tem que procurar olhar que tudo tem um lado bom na vida, sim. Na maioria das vezes é um lado bom, sempre para a gente crescer. Vocês muitas vezes a gente fala, eu vim aqui para crescer, para evoluir, e aí a evolução está chegando e você não tá acompanhando. Você está se criticando, você está se julgando, você está paralisando, você está brigando com você o tempo todo. Não. Calma, respira e vamos seguir passo a passo, dia a dia. E a vida é assim. Mas que a gente possa viver intensamente, sem se cobrar tanto. E respeitando o nosso tempo também, inclusive de conhecimento. Então, vamos lá. É, o inconsciente, quando ele traz as informações para a gente, o inconsciente, ele não vai ser o inimigo da gente. Muito pelo contrário, ele é muito amigo da gente. Ele vai mostrar, ele vai trazer para a gente as mensagens, né? Como eu falei, os padrões, crenças, dores, histórias, vivências, conquistas, tudo que está dentro da gente que a gente não conseguiu ver ainda e que a gente precisa de olhar e ressignificar de uma forma diferente. É isso. A sombra, então, fala sobre tudo aquilo que você rejeita, te domina. Estela, mas eu rejeito tal coisa, isso me domina o quê? O que você quer mudar. Algo que você não consegue mudar. Eu consigo mudar o tempo? Vai chover. Eu consigo parar? Não. Eu consigo mudar um sol? Não. Eu consigo mudar a vida do outro? Não. A gente passa uma vida inteira achando que vai conseguir mudar a vida do outro. Eu posso mudar minha vida? Posso. Minha vida eu posso mudar o que eu escolho ser. Ou quando eu descubro quem eu sou. Se você quer saber quem eu sou, vai lá no primeiro episódio, primeira série que eu fiz, Quem Sou Eu, que tem uma série lá de episódios que falam sobre essa busca de quem sou eu, né, desconstruindo que eu não sou, Fale Não Sem Culpa e várias outras coisas. E depois a outra que eu escolho, o que eu escolho ser. Então, tem um conteúdo rápido, os vídeos são pequenos, vale a pena demais você buscar. Aproveita, ativa as notificações, clica aqui, curte o vídeo, escreve, faz um comentário, ajuda a gente a compartilhar mais sobre esse conteúdo e para que eu possa voltar aqui para falar mais coisas para você. Vamos lá? Então, vamos ver o que mais que essa bendita sombra abençoada faz. Então, o que a gente precisa de fazer? A gente precisa de
integrar essa sombra, reconhecer a sombra, integrar, abraçar a sombra, né? Para a gente poder se libertar, tá? Essas histórias guardadas, essa sujeirada que estava debaixo do tapete e essas coisas boas também, que eu preciso de ter. Por que que muitas pessoas às vezes chegam numa fase da vida que falam, ah, agora eu vou trabalhar a vida inteira, agora eu vou fazer o que eu queria sempre fazer. Aí vai fazer uma música, vai cantar, aposenta, vai começar a fazer viagens, vai começar a fazer coisas totalmente diferentes do que fez durante a vida. E qual a dificuldade, muitas vezes, para seguir esse sonho que teve lá da adolescência, que você teve que reprimir, sim, porque você não podia fazer na época. E qual a dificuldade que muitas vezes a gente tem quando a gente chega nessa fase do meio de fazer o que a gente tem vontade de fazer? Muitas vezes, várias coisas. Ah, quero resolver, agora vou ser tatuado. Agora resolvi cortar o cabelo curto, ou deixar o cabelo crescer, ou mudar de roupa, ou ir para academia, fazer qualquer outro tipo de coisa que eu não pude fazer lá no passado. E por que que às vezes você tem dificuldade de fazer também isso, né? E aí vem a tal da história da sombra, né? Aí eu fico me sabotando. E eu fico, será que eu posso fazer isso? Será que isso é bonito? Será que isso é feio? O que que os outros vão pensar? E aí você fica, procrastina de novo e fica esperando a aprovação do outro. O que que o outro tem a ver com a sua vida? O outro vai ficar falando, ah, Deus, você já é adulto, que nós estamos falando aqui com gente aqui mais de 50, ou a partir de 45, sei lá, mas são pessoas que já passaram por muitas coisas da vida e que já sabem bem, acreditam o que quer. Se você não sabe, você fica aqui que nós vamos aprender junto o que que a gente quer na nossa vida a partir de agora. Porque essa fase é uma fase de descoberta da vida. O que que eu escolho fazer para a minha vida? Eu escolho viver ou eu escolho morrer? Viver a vida, não viver. Preciso de viver isso. Eu preciso de me permitir viver isso. Acolher a tudo que eu tenho que acolher, olhar de um jeito carinhoso, sem se cobrar tanto, para que eu possa viver minha vida realmente com plenitude. Que a gente veio foi para ser feliz. Tá? A dor, é, ela vem, mas a dor ela é inevitável, mas o sofrimento ele é opcional. Eu posso transformar a dor que eu tenho em algo muito grande. Quantas pessoas fazem descobertas no mundo através da dor? Né? Eu posso dar vários exemplos aqui. Infelizmente, a gente tem a pandemia que trouxe muita, foi muito triste demais. Perdemos entes queridos, perdemos, mas trouxe um grande conhecimento para a humanidade inteira. Aproximou muito as pessoas também, e às vezes algumas pessoas falam, ah, mas desaproximou. Mas aproximou muito, muito de conhecimento, da gente buscar mais coisas, se aproximar de mais pessoas, o acolhimento muito maior. Eu gosto de ver o lado bom, que eu gosto de ver o lado bom da vida. A gente tem que procurar isso, não olhar o lado ruim. Quantas vezes o luto, às vezes uma perda de um ente querido, traz para a gente uma transformação, um despertar da gente de coisas boas. Quantas mães perderam seus filhos aí, às vezes, tragicamente, com coisas ruins, né? O mundo das drogas, ou acidente, ou sei lá, qualquer outro tipo de coisa, e ela transforma isso para ajudar outras pessoas, ajudar a humanidade. Então, a dor, ela tem que trazer uma coisa grande para a vida da gente, um autoconhecimento, é um bombardeio, dói. Mas quantas mulheres separadas, quantas mulheres divorciadas, quantas mulheres que apanharam em relacionamentos que hoje trabalham com outras mulheres para transformar a vida delas e ajudar elas muito mais, ajudá-las muito mais, né? Então a gente precisa de olhar para isso. Por que que eu tenho que olhar sempre um lado ruim da vida? Então eu quero deixar para vocês, para a gente poder fazer o exercício que eu deixei aqui para fazer a imaginação ativa. Agora achei o papel, porque é tanta coisa aqui, a imaginação ativa que eu preciso de fazer. Mentaliza um fato, né? E veja como você se sente. Um momento que você vivenciou ali, que você descontrolou e tudo, escreve e veja como, seja sincero com você. Veja como que você se sente. Escreve. Como que eu sinto? Eu sinto raiva. Aonde que doeu? Doeu aqui, doeu ali. Eu senti tremor, eu senti raiva, senti vontade de chorar. Eu senti nesse momento. E pergunte para você.
que essa sombra está querendo te dizer? E aí você vai modificar, ressignificar isso para você não repetir isso de novo. Ou seja, será que eu estou no controle? Será que eu estou sendo dominante? Será que eu estou me cobrando demais, exigindo demais de mim? Esse negócio de ficar nessa coisa de pensamento positivo, que eu preciso de fazer, vou cobrar, vou além de mim. Precisa disso. A gente faz tudo no nosso tempo e dentro das nossas condições e com o que eu tenho na minha mala, com o que eu tenho registrado no meu drive, né, no meu HD, que eu registro, que eu trago, e o que, que é bom para mim agora. Então, é isso. E aí você vai ver quem que tá, para de culpar você, para de culpar você, culpar o destino. Isso é karma. Karma é você que vai construir, né? Essa história de karma, destino. Não, é o karma da minha vida. Não, ninguém é obrigado a vir para sofrer. Já falei. Então, a gente vem para usufruir de tudo de bom e do melhor que Deus, se você acredita em Deus, proporcionou para todos nós aqui. Né? A gente veio para ressignificar as nossas sombras, os nossos padrões, que nós trazemos dos nossos ancestrais. Então, muitas coisas que foram omitidas lá, caladas e silenciadas, eles vêm à tona para a gente. Então, se você é um desperto, é você mesmo que vai pagar esse negócio aí e vai modificar. Então, quantas vezes eu deixo de fazer as coisas, né, que eu tenho vontade de fazer por prisões, né, por prisões, por padrões, né, familiares. Seja você mesma protagonista da sua vida, né? Olhe para dentro, que a sombra ela faz a gente olhar para o que eu preciso de olhar para dentro que eu ainda não estou conseguindo chegar. Por que aperta tanto meu peito? Por que eu sinto tanta angústia ainda em tal coisa? Por que meu estômago contrai? Por que meu intestino solta, às vezes, num momento de medo? Por que minha garganta entala? Por que a voz, às vezes, não sai rouca, que eu não consigo falar? Então, a gente precisa de se perguntar isso, porque o corpo, ele fala para a gente. E a gente precisa de buscar esse conhecimento para a gente poder se libertar. Então, quando? Então, a gente não pode reprimir a nossa sombra, a gente precisa de acolher. Né? Tem até um livro que fala, né, Um Abraço à Sombra, que ele fala muito sobre isso também. Então, reconheça, integre e liberte-se. E conheça a ti mesmo. Frase de Carl Rogers. Enfim, não julgue, não fale antes de analisar que vai falar. Então, é importante. Lisbela, mas como é que eu vou falar do outro que o outro fez ou deixou de fazer? Começa a observar você. Deixa eu ver se está mais em você do que no outro. Será que você não despertou isso no outro? Quantos relacionamentos são despertam as nossas sombras? Filho mesmo desperta as nossas sombras, as nossas memórias da nossa criança ferida, da nossa criança lá atrás. Os filhos vão trazer isso para a gente. O esposo, o companheiro, o parceiro, o namorado, o chefe, o amigo, o colega, tudo isso é para despertar algo dentro de mim. E o que você está deixando o outro fazer na sua vida? Está deixando de despertar coisas boas ou coisas ruins? O que meu filho viveu com 3 anos, que ele está vivendo agora, que eu vivi com 3 anos, que eu não vi? Claro que eu não vi, porque eu não lembro, mas eu posso ver agora. Então eu posso fazer o quê? Opa, é hora que eu começo a me conhecer. Então, muitas vezes, o outro é quem nos faz. Eu adoro essa frase e é mesmo. O que eu estou deixando o outro despertar em mim, né? Que é bom ou ruim? Quantas vezes, num relacionamento, às vezes, abusivo, eu me reprimo. Porque lá atrás é um padrãozinho que as mulheres silenciavam. Porque muitas vezes, num relacionamento, eu me desperto como a leoa, a guerreira, a forte, a agressiva, a que vou buscar e conquistar o mundo. O que você está permitindo que o outro desperte em você? Como sinto quando falo com o outro, né? Então, o que eu
Quando o outro vai falar alguma coisa que isso me afeta, eu pergunto: isso é meu ou é dele? Eu tenho que perguntar: isso é meu ou isso é dele? Então, pergunte para você. Pergunte. Quando o outro falar alguma coisa que te afetar, que te doer, é meu ou é dele? Se te incomodar, pode ser seu. Se não te incomodar, tá tudo bem, melhor ainda. Ou seja, você já superou aqui. Já superou. Então, você já está em outra vibe. Então, vamos lá. Então, enfim, não julgue, não fale antes de analisar. O que vai falar, pergunte se é seu ou se é do outro. Beleza? Como sinto quando falo com o outro? Como que eu estou falando? Como que eu estou me expressando? Eu estou impondo, eu estou dando ordem, eu estou falando com autoridade, eu estou só conversando simplesmente uma conversa, um diálogo, né? De um para o outro. Eu tô permitindo que o outro fale também a sua opinião, sem brigar, sem criticar. A gente tem que aprender a ter esse diálogo. E é difícil, não imagino. É difícil. Como que eu sinto, né? Tremor, raiva, eu sinto gratidão, eu sinto arrogância, eu me sinto mais empoderada ou poder, ou autoridade, a que ponto isso, arrogância, né? Uma prepotência, como que eu me sinto, né? Quando eu falo com o outro. Solte as palavras, mas saibam que elas voltam e tocam no mais profundo da sua. Saiba do que falar. Então, eu quero que você acolha a sua sombra, abraça a sua sombra, pergunte para ela o que ela tem para dizer para você. Saiba que quando a gente falar as palavras, elas vão, né? Elas vão e elas podem voltar. Que você possa emitir palavras boas, para que possa voltar só melhor para sua vida. Tá ok? Até a próxima e um beijão para vocês. E tchau, tchau.